Sejam os números A, B e C, sendo natural, inteiro, racional, real, esses símbolos, assinale a alternativa falsa. O que nós vamos ter? Primeiramente, descobrir quem é o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A, nós temos, então, uma situação de uma expressão do tipo raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, isso dá 1, vezes uma dízima periódica composta, já que nós temos um antiperíodo. Então, isso vai ficar 0,1222 infinitamente. Para isso, a gente pode escrever o 0, 1, 2, quer dizer, você escreve o número até repetir o primeiro período, até você escrever o primeiro período, subtrai aquilo que não é período, ou seja, o que não repete. 0, 1 sobre. Quantos dígitos temos no período? Só o 2. Então, teremos um 9 no denominador e um 0 por causa do antiperíodo. Resumindo, 12 menos 1 dá 11 sobre 90. Então, 11 sobre 90. Tudo isso sobre 1,2 elevado a menos 1. 1,2 é 12 sobre 10 elevado a menos 1. Com isso, nós teremos nessa questão uma situação onde o A ele é igual a 1, raiz quadrada de 1 é 1, então fica 11 sobre 90, sobre. Aqui nós vamos ter a expoente negativo inverte a base, então fica 10 sobre 12. E divisão entre duas frações, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 12 sobre 10. Podemos simplificar um pouco, nada demais, mas por 2 dá 6, por 2 dá 5. Portanto, nós temos 66 sobre 450. Daria para simplificar um pouquinho mais, daria para simplificar por 2, e além do 2, dá para simplificar também por 3, já que a soma dos algarismos ali dá. Então, daria para simplificar por 6. Simplificando por 6, poderíamos ter simplificado já anteriormente por 6, para ganhar um pouco mais de tempo. Por 6, aqui, olha, por 6 vai dar 2, e por 6 vai dar 15. Já poderia ter feito isso de forma mais direta. E além disso, temos por 2 dá 1, por 2 dá 5. Ou seja, 11 sobre 75, que é uma fração, ou seja, não é um número inteiro. Na letra B, na expressão B, nós temos que B é o comprimento de uma circunferência de raio 1. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio, ou seja, 2π, que é um número irracional. No caso da expressão C, nós temos raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 90 e a raiz quadrada de 147. Vamos fazer a expressão C aqui embaixo. Nós teremos, então, a expressão C, vamos ter raiz quadrada de, quem é 12? 12 é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes raiz quadrada de 90. Raiz quadrada de 90, nós poderíamos fazer 3 ao quadrado, vezes 10, já que 10 não tem raiz, mas 9 tem. Nós temos também a raiz de 160, raiz de 16 vezes 10, temos essa possibilidade. E aqui nós temos 147, que é, na verdade, 3 vezes 7 ao quadrado, se fatorarmos. Então, nós vamos ter que C é igual, vai simplificar, vai ficar 2 raiz de 3, aqui vai ficar 3 raiz de 10, aqui vai ficar 4 raiz de 10 e 7, 3. 7 raiz de 3.
Então, C vai ser igual, olha só, valores que estão fora das raízes, 2, 3, 4 e 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 7, 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 168. Então, 168, quem está fora da raiz. Agora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, é 10. Ou seja, esse número aqui é um número inteiro, porque se você multiplicar 3 números inteiros, como é o caso do 168, vezes 3 vezes 10, nós vamos ter uma situação de 5.040. O valor em si é pouco relevante, o que vale que ele é um número natural. Com isso, nós vamos avaliar aquilo que é falso nas alternativas. Então, veja bem, nós temos aqui na questão a letra A, falando que tanto A quanto C são números racionais. O A é um número racional, é uma fração. C também é um número natural, mas também é racional. Então, a primeira, verdadeira. Na letra B, fala que C pertence aos inteiros em interseção com os naturais. O que é inteiro e é natural ao mesmo tempo é o próprio conjunto dos naturais. C é um número natural? Com certeza, então verdadeiro. Aqui nós temos que a letra C, os reais menos os racionais. O que seriam os reais menos os racionais? São os irracionais. Os irracionais está falando que eles contêm tanto B quanto C. Então, os irracionais, é verdade que ele contém o B, mas ele não contém o C. Então, portanto, a letra C ela está falsa, que é o que a gente está pedindo na questão. E na letra D, fala que A e também o C está dentro do conjunto dos reais em interseção com os racionais. O que é isso? É o próprio conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais A e C está dentro dele. O A, que é uma fração, e o C também. Então, verdadeiro, por isso, nós queremos a letra C.